Bom, vou iniciar aqui a gravação do trabalho da disciplina de IA, que consiste na criação de um assistente virtual com foco em automação de tarefas do computador por meio de comandos de voz. Então, a proposta do trabalho era desenvolver um agente em Python que fosse capaz de ouvir o usuário, entender o que foi dito e executar ações reais no sistema operacional. Para isso, o assistente precisa ter sensores que capturam informações do ambiente e atuadores que realizam essas ações, assim como qualquer outro sistema inteligente. E aí o minimundo que eu escolhi foi o de assistente virtual, aliás, que é um ambiente de trabalho no computador. A ideia é automatizar tarefas simples e repetitivas do dia a dia, como abrir navegador ou bloquear a tela usando apenas o comando de voz. Falando um pouco então sobre a estrutura do projeto, vou deixar aqui um pouco no Redmine, que fica um pouco mais fácil de explicar e depois eu mostro no código. Ou seja, então, antes de entrar no funcionamento, eu vou mostrar como é que ele está organizado. Aí a pasta source, que é essa daqui, contém os três módulos principais do assistente, que é o transcritor, o processador de comandos e os atuadores. Cada um vai ter uma responsabilidade definida e eles se comunicam em sequência. Depois vamos ter a pasta de configurações, onde vai ter a pasta JSON, comandos.json, que é onde todos os comandos, palavras-chave e configurações das ações ficam armazenadas. Nenhuma dessas informações fica fixada no código Python, tudo é lido dinamicamente desse arquivo. Depois a gente tem a pasta áudios, que contém os 4 arquivos de áudios gravados com minha voz, que são usados nos testes automatizados. Depois a pasta áudios vai ter os testes, que contém o arquivo teste assistente, com todos os testes escritos com a biblioteca Unitest. E para finalizar, vai ter aqui na raiz do projeto o assistente.python, que é o ponto de entrada do sistema, junto também com o requirements.txt, que é a que serve para baixar todos as bibliotecas e tudo mais. Eu aqui no VS Code, né, para mostrar também, tá aqui as pastas, né, de áudios, todos, com os áudios gravados que eu fiz, a pasta de configurações, PyCache, né, depois que você inicializa o projeto, aí gera os caches dos áudios que você grava. Tem dentro da pasta source os atuadores, processador, né, transcritor, a pasta de testes e na raiz do projeto fica aqui o head, o assistente e o requirements. E aí seria isso. Eu vou começar falando aqui da pasta do arquivo JSON, né, o arquivo commands JSON, que é o coração da configuração do assistente. Ele define o comando com um identificador, uma lista de variações de frases que o usuário pode falar, o nome da ação que vai ser executada e a mensagem que aparece no terminal quando o comando é reconhecido. Por exemplo, o comando de abrir navegador pode ter as variações abrir navegador, abre o navegador, ou então iniciar o navegador. Eu preferi colocar só uma para ficar mais fácil o código, mais fácil de visualizar também, ter menos trabalho. Enfim, isso vai garantir então, no caso aqui dentro do arquivo JSON, que todo assistente reconheça o comando mesmo que o usuário fale de formas diferentes. É importante colocar as variações, eu não coloquei para poder facilitar aqui na hora de apresentar o trabalho. Além dos comandos, o arquivo também vai armazenar as configurações de cada ação, como a URL, que o navegador deve abrir, o editor de código, que deve ser chamado, né, que é o VS Code, e o percentual do aumento de volume, que eu coloquei 5% ou foi 10%, não lembro. Enfim, também armazena as configurações do modelo de transcrição, como o nome do modelo e também o idioma. Falando agora sobre o funcionamento do transcritor, a primeira etapa do assistente, obviamente, é a transcrição. Quando o usuário fala, o microfone vai capturar o áudio usando a biblioteca Sound Device, que grava diretamente sem depender da biblioteca Speech Recognition, que é conforme foi exigido aí pelo professor, pelo trabalho. O áudio é gravado temporariamente, salvo temporariamente, aliás, e passado para o modelo ASP da Hugging Face por meio da biblioteca Transformers. O ASP é um modelo de reconhecimento de fala desenvolvido pela OpenAI e é disponibilizado gratuitamente. Então ele vai converter o áudio em texto com alta precisão, inclusive em português. O módulo também aceita arquivos de áudio já gravados, como esses daqui que eu gravei, que é útil para testes. Então ele vai fazer a conversão automática de formatos como MP4, WAV, antes de passar para o modelo, e no caso para garantir, né, a compatibilidade do sistema. Falando sobre o processador de comandos, depois que o texto é gerado, ele vai para o processador de comandos, que é esse daqui, esse código, que usa a biblioteca NLTK para fazer o processamento de linguagem natural.
O processo vai ter 3 etapas. Primeiro, o texto é tokenizado, ou seja, vai ser separado em palavras individuais. Segundo, as chamadas stop words vão ser removidas. Essas palavras sem significado relevante para a identificação do comando, como artigos, preposições. Por exemplo, a frase abra o navegador. E aí a palavra o é removida dentro dessa parte do código e vai sobrar apenas abra navegador, que fica mais fácil de identificação aí do modelo. Terceiro e último é o conjunto de palavras resultantes, que é comparado com as palavras-chave de cada comando, cadastrados ali no arquivo JSON, e vai usar a similaridade de Jacquard, que é essa biblioteca que a gente está utilizando também. Esse cálculo mede quantos dois conjuntos de palavras têm em comum. O comando que não tiver a maior pontuação acima do limiar, que foi definido lá no JSON, vai ser então o escolhido. Depois disso, a gente vai para os chamados atuadores, com o comando identificado. O atuador correspondente é chamado, e cada atuador vai ver sua configuração do arquivo JSON e executar a ação lá no sistema operacional. O atuador de abrir o navegador, por exemplo, vai usar a biblioteca Web Browser do Python para abrir a URL que foi configurada lá. Eu coloquei a página do Google padrão. O atuador de abrir o editor de texto vai tentar executar o VS Code, que é o meu editor de código padrão. E aí, se não encontrar, vai tentar alternativas como o Gedit ou o Kate, que são, pelo menos basicamente, aqui do Linux que eu uso, o Fedora. O atuador de aumentar o volume vai usar os comandos do sistema, como o pactl do Linux. E o atuador de bloquear a tela vai executar o comando login ctl loccess. Eu não sei se no Windows é diferente, mas aqui no Linux é esse comando aí, aqui pelo menos no Fedora. Então, quando o sistema não consegue executar a ação real, por exemplo, se o editor não tiver instalado, ele imprime a mensagem de simulação lá no terminal informando informando que a ação teria ocorrido. Aí agora chegou a parte de demonstrar aqui os 4 comandos que eu escolhi, que no caso foi abrir editor, abrir navegador, aumentar volume e também bloquear a tela. Para iniciar o código, a gente vai vir aqui no arquivo assistente, que é o arquivo principal, clicar com o botão direito e aqui no terminal integrado, digitar Python 3 e o nome do arquivo, que é assistente.py, dá Enter. Abrir editor. Abrir navegador. Aumentar volume. Bloquear tela. Bloquear tela. Falando então sobre os testes, para rodar os testes, então, basta executar o comando Python, que está lá na pasta do projeto. E esses testes estão divididos em 3 grupos. O primeiro é o teste processador comandos, que testa um módulo de NLP de forma totalmente isolada, sem envolver o áudio nem sistema operacional. Ele então vai verificar se cada frase é corretamente mapeada para o comando esperado, se os textos vazios retornam none, se os comandos desconhecidos também retornam esse valor, e se o arquivo JSON também está sendo lido corretamente para os 4 comandos. O segundo grupo é o teste atuador, que testa cada atuador de forma isolada para não executar ações reais durante os testes, como abrir o navegador de verdade. São usados mocks, que substituem as funções do sistema por versões simuladas. Assim é possível verificar se cada atuador está chamando a função correta sem efeitos colaterais. O terceiro grupo vai ser o teste de integração, que é o mais completo. Ele vai testar o pipeline inteiro. Então vai pegar os arquivos de áudio gravados na pasta áudios, transcreve com o Whisper, processa com o NLTK e verifica se o código foi identificado.
Esses testes vão provar que o sistema funciona de ponta a ponta. No total, então, são 22 testes, 21 passam com sucesso e um apresenta falha no reconhecimento do comando abrir editor, pois o ASP vai transcrever a fala como abre editor em vez de abrir editor, fazendo com que a pontuação de similaridade fique abaixo do configurado. Mas os demais comandos são reconhecidos corretamente. Eu coloquei aqui para tentar ver se retira esse erro aqui na configuração do JSON. Adicionei essa funçãozinha, tava só essa aqui, né? Abre editor. Aí eu coloquei essa aqui, essa segunda. E aí agora a gente vai rodar os testes, que é com o comando aqui que está no readme. Seria. Cadê? Tá em algum lugar aqui. Aqui, ó. Aí abre fora do projeto aqui, botão direito, terminal integrado, cola e dá Enter, e aí vai iniciar o teste. Aí ele vai fazendo tudo automatizado, né? Pronto, 22 testes realizados em 42 segundos quase. Então, concluindo aí, o assistente atende todos os requisitos aí que o professor pediu, que o senhor pediu. Usa os sensores, os atuadores, faz o processamento com ASP e INLTK. Todos os comandos são configurados externamente via JSON, sem hardcode no código. E os testes são automatizados com unitestes e validados com áudios reais, que foi esses daqui que eu gravei. E a biblioteca Speech Recognition não foi utilizada em nenhum momento. O projeto então mostrou aqui na prática como os componentes de IA podem ser combinados para criar um sistema funcional e útil, aplicando os conceitos que foram vistos aí na sala de aula em um problema real do nosso cotidiano.